tem um chamado falso coletivo. Para isso, nós pedimos aqui a gentileza da doutora Aline Vasconcelos, que é uma advogada especialista em direito de saúde. Doutora Aline, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Muito grato. Doutora Aline, primeiro, o que é exatamente um plano falso coletivo? Primeiro, a gente precisa trazer nesse cenário de falso coletivo um histórico. Antigamente, qualquer usuário de plano de saúde podia ir lá na operadora diretamente e fazer um contrato de prestação de serviço de plano de saúde. Acontece que esse mercado mudou ao longo do tempo, porque as operadoras se viram amarradas na questão principalmente do reajuste. Os planos individuais, eles têm um reajuste fixado pela ANS, e é um reajuste baixo se a gente for considerar os coletivos. E as operadoras, com a intenção de fugir um pouquinho dessa regulação bem restrita, elas criaram o chamado plano empresarial. Esse plano empresarial, idealmente, ele é feito para que empregados forneçam um plano de saúde para os seus empregadores, quer dizer, para os seus empregados. Então, é aquela figura realmente do plano empresarial. Só que para fugir dessa regra, as operadoras passaram a vender esse plano empresarial como se individual ou de grupo familiar fosse. Então, uma pessoa, ela cria um CNPJ ou ela tem ali um CNPJ só para fins de adesão ao plano, ela faz a adesão a esse plano como coletivo empresarial, só que dentro dessa adesão só tem membros da mesma família. E aí a gente tem aqui o chamado falso coletivo, que é um coletivo disfarçado, porque a partir do momento que não tem a figura do empregador e do empregado, não tem a figura do empresarial, do plano empresarial. Então aí nasce a figura do falso coletivo. Agora, doutora Aline, e o que é que a operadora ganha com isso? A operadora ganha principalmente duas coisas, que é a possibilidade de cancelar o contrato quando ela bem quiser, inclusive de forma imotivada. Isso é uma preocupação muito grande, porque a gente vem acompanhando essa questão do cancelamento em massa. Então, muitas operadoras, utilizando desse artifício contratual, cancelam o plano de saúde quando bem quiserem, deixando aquele usuário totalmente desesperado quanto à ausência de assistência à saúde, quanto mais precisa. E, além disso, é a questão do reajuste. Ele é livre, ele pode ser arbitrado pela operadora de saúde no valor que ela entender por direito. A regra diz que ela tem que apresentar ali um cálculo atuarial. Só que, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Então, ela ganha duas coisas que ferem diretamente o consumidor, que é o cancelamento e o reajuste em valores muito elevados. Doutora Aline, como é que a justiça, as pessoas têm batido na porta da justiça, como é que a justiça tem reagido a isso? Graças à intenção desses advogados que atuam diretamente na defesa do paciente, do usuário de plano de saúde, o judiciário está sendo bem sensível quanto a essa questão do falso coletivo. Quando a gente leva isso para o judiciário, inclusive tem decisão sedimentada do STJ, reconhecendo o plano falso coletivo quando a gente demonstra que dentro dessa adesão existem membros da mesma família, ou seja, existe uma empresa de fato, existe um CNPJ, só que a adesão por aquela empresa só tem membros da mesma família. Normalmente é o titular sócio da empresa e ali esposa e filhos, ou esposa, mãe e filhos. Então, quando a gente consegue demonstrar isso para o judiciário, ele tem sido muito sensível a esse tema, reconhecendo o falso coletivo e, na prática, o que isso traz de benefício para o usuário de plano de saúde. Ele tem ali equiparado o plano dele de coletivo para individual. Ele ganha a questão do cancelamento, que a operadora não pode mais cancelar quando ela bem quiser, e principalmente a questão do reajuste. Se a gente for comparar os reajustes que foram feitos nos últimos anos para os planos coletivos, a gente tem ali 20%, 30%, 40%, 50% de reajuste anual para esses planos. E quando a gente equipara, quando a gente ganha isso na justiça, a gente equiparando a individual, o reajuste vai limitado à ANS. Para terem uma ideia, o reajuste da ANS neste ano de 2025 foi de 6%. Olha a discrepância. Então, ele ganha essa redução da mensalidade e também a restituição do que ele pagou a mais dos últimos 3 anos. Então há a possibilidade de receber o que pagou a mais durante os 3 últimos anos, né?
Exatamente. Quando o judiciário reconhece que se trata de um falso coletivo, ele também reconhece a possibilidade de restituição dos últimos 3 anos. Então, o beneficiário ele tem ali uma economia do bolso a partir de então e também tem a devolução do que ele pagou dos últimos 3 anos. É uma economia gigantesca para muitos usuários. Então, revisar a cláusula de reajuste do seu plano de saúde pode não só garantir uma economia mensal, mas um direito à proteção do seu contrato de plano de saúde para o usuário. Perfeito. Doutora Aline, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal Nova Brasil. E eu que agradeço a oportunidade.